João capítulo 7. Versículo 1. E depois disto Jesus andava pela Galileia, e já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. Versículo 2. E estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Versículo 3. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui, e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Versículo 4. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Versículo 5. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Versículo 6. Disse-lhes, pois, Jesus, e ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Versículo 7. O mundo não vos pode odiar, mas ele me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Versículo 8. Subi vós a esta festa, e eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. Versículo 9. E, havendo-lhes dito isto, ficou na Galileia. Versículo 10. Mas, quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Versículo 11. Ora, os judeus procuravam-no na festa, e diziam, onde está ele? Versículo 12. E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns, e ele é bom, e outros diziam, não, antes engana o povo. Versículo 13. Todavia ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Versículo 14. Mas, no meio da festa subiu Jesus ao templo, e ensinava. Versículo 15. E os judeus maravilhavam-se, dizendo, como sabe este letras, não as tendo aprendido? Versículo 16. Jesus lhes respondeu, e disse, da minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Versículo 17. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus, ou se eu falo de mim mesmo. Versículo 18. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Versículo 19. Não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei, por que procurais matar-me? Versículo 20. A multidão respondeu, e disse, tens demônio, quem procura matar-te? Versículo 21. Respondeu Jesus, e disse-lhes, e fiz uma só obra, e todos vos maravilhais. Versículo 22. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais, e no sábado circuncidais um homem. Versículo 23. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignais-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Versículo 24. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Versículo 25. Então alguns dos de Jerusalém diziam, e não é este o que procuram matar? Versículo 26. E ei-lo aí está falando abertamente, e nada lhe dizem, porventura sabem verdadeiramente os príncipes que de fato este é o Cristo? Versículo 27. Todavia bem sabemos de onde este é, ou mais, quando vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Versículo 28. Clamava, pois, Jesus no templo, ensinando, e dizendo, vós conheceis-me, e sabeis de onde sou, e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, o qual vós não conheceis. Versículo 29. Mas eu conheço-o, porque dele sou e ele me enviou. Versículo 30. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegada a sua hora. Versículo 31. E muitos da multidão creram nele, e diziam, quando o Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito. Versículo 32. Os fariseus ouviram que a multidão murmurava dele estas coisas, e os fariseus e os principais sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Versículo 33. Disse-lhes, pois, Jesus, e ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Versículo 34. Vós me buscareis, e não me achareis, e onde eu estou, vós não podeis vir. Versículo 35. Disseram, pois, os judeus uns para os outros, e para onde irá este, que o não acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos, e ensinará os gregos? Versículo 36. Que palavra é esta que disse, buscar-me-eis,
e não me achareis, e aonde eu estou vós não podeis ir. Versículo 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé, e clamou, dizendo, se alguém tem sede, venha a mim, e beba. Versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Versículo 39. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Versículo 40. Então muitos da multidão, ouvindo esta palavra, diziam, verdadeiramente este é o profeta. Versículo 41. Outros diziam, este é o Cristo, ou mais diziam outros, vem, pois, o Cristo da Galileia? Versículo 42. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, e de Belém, da aldeia de onde era Davi? Versículo 43. Assim entre o povo havia dissensão por causa dele. Versículo 44. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. Versículo 45. E os servidores foram ter com os principais sacerdotes e fariseus, e eles lhes perguntaram, e por que não o trouxestes? Versículo 46. Responderam os servidores, e nunca homem algum falou assim como este homem. Versículo 47. Responderam-lhes, pois, os fariseus, e também vós fostes enganados? Versículo 48. Creu nele porventura algum dos principais ou dos fariseus? Versículo 49. Mas esta multidão, que não sabe a lei, é maldita. Versículo 50. Nicodemos, que era um deles, que de noite fora ter com Jesus, disse-lhes. Versículo 51. Porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que faz? Versículo 52. Responderam eles, e disseram-lhe, vês tu também da Galileia? Examina, e verás que da Galileia nenhum profeta surgiu. Versículo 53. E cada um foi para a sua casa.